Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre potencial elétrico, vamos falar de forma bastante resumida, mas nós entraremos aqui nos tópicos da energia potencial elétrica, no próprio potencial elétrico e na diferença de potencial elétrico. Em um outro vídeo posteriormente a gente também vai ver um pouco sobre as superfícies equipotenciais. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Iniciemos então aqui com a definição do que seria a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é uma forma de energia, como o próprio nome diz, relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. Então, se nós tivermos pares de cargas elétricas, vamos dizer que nós temos aqui uma carga positiva e outra carga positiva pequena. Nós temos aí um par, quer dizer que vai existir uma energia devido à interação entre essas duas cargas. A gente sabe que existe aí o campo elétrico, e o campo elétrico entre essas cargas vai acabar gerando aí uma ação e uma reação também. Nesse caso daqui, como as duas cargas são positivas, vai existir uma força aí, nós vamos representar aqui nesta carga apenas, mas a gente sabe que a força é nas duas, e que pode provocar aí o afastamento dessa carga, certo? Se essa carga daqui se afasta, então quer dizer que ela vai se mover, não é isso? Então, se ela vai se afastar, ela se move. E se ela se move, quer dizer que ela possui energia. Tudo que se move possui energia. E nesse caso, como a energia do movimento, a gente chama de energia cinética. Certo? Mas para que essa energia cinética exista, é necessário que uma outra energia tenha sido transformada nela. E nesse caso daqui, essa energia que se transformou em energia cinética é a tal energia potencial elétrica, que é devida à interação das duas cargas. Então a energia potencial elétrica, devido à interação entre as duas cargas, vai se transformar posteriormente em movimento, que é a energia cinética, certo? Existe a possibilidade da gente fazer o cálculo dessa energia, e a fórmula para nós conseguirmos é a seguinte. Vamos ver então aqui, a gente chama essa energia de EPL, significando energia potencial elétrica, que é igual a quem? A constante eletrostática, porque vai depender do meio em que está as cargas, e de duas cargas, já que essa energia se refere a um par de cargas. A gente pode chamar uma de Q maiúsculo e a outra de Q minúsculo. Tudo isso dividido pela distância entre essas duas cargas. Vamos representar aqui uma situação. Então aqui nós temos a carga Q maiúsculo e aqui a carga Q minúsculo. E nós precisamos saber qual é o valor de cada uma delas e também saber qual é a distância que separa essas duas cargas. Então nós calculamos a energia potencial elétrica, certo? Tudo isso daqui nós já vimos anteriormente. K0, que é a carga, D é a distância e energia potencial elétrica é o tema de hoje, e vamos ver um exemplo para calcular esta energia. Diz assim, duas cargas elétricas de 2 microcoulombs e menos 3 microcoulombs encontram-se fixas e separadas por uma distância de 0,5 metros no vácuo. Calcula a energia potencial elétrica gerada pela interação entre essas cargas. Vamos separar aqui os dados dessa questão, para a gente saber qual é a energia que existe ali devido à interação dessas duas cargas, Lembrando que também essa energia é devida ao campo elétrico que existe entre essas duas cargas. Então, os primeiros dados fornecidos aqui nós temos o próprio valor das cargas. Ele não diz quem é Q, o maiúsculo, Q minúsculo, aí eu posso escolher qualquer uma delas, isso não vai fazer diferença para a gente. Então aqui nós temos 2,0 microcoulombs. Aí nós vamos reescrever esse valor da seguinte maneira. 2,0, a gente não precisa dessa vírgula 0 aqui, deixa só como 2. E micro corresponde a 10 a menos 6. Então a gente aqui vê 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse 2,0 aqui se transformou em 2 porque é uma questão matemática. Não faz diferença para a gente no cálculo colocar 2,0 ou 2, certo? Esse daqui é o modo mais fácil, então a gente deixa assim. A outra carga, do mesmo modo, vou chamar ela de Q minúsculo, ela vale menos 3,0 microcoulomb. Mais uma vez,
Eu vou tirar essa vírgula 0, deixar só menos 3, porque matematicamente não vai nos interessar. Micro vale 10 a menos 6. Coulomb. Temos também aqui a distância, que vale 0,5 metros. E sabemos que essas cargas estão no vácuo. Se elas estão no vácuo, o que a gente faz? A gente sabe que a constante eletrostática para o vácuo é de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Sempre trabalharemos com vácuo, então o valor sempre será esse daqui também. Vamos então agora substituir dentro da fórmula e ver quanto será o valor dessa energia. A energia potencial elétrica será K0 vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo dividido por D. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter 9 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6 e vezes menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5, que é a distância. Vejamos que, diferentemente de quando nós calculamos a força e quando calculamos o campo elétrico, nós temos que colocar, nesse caso daqui, o valor negativo da carga. Isso porque a energia pode ter sim essa característica negativa. No nosso caso daqui, a energia ela é uma grandeza escalar, diferente da grandeza da força e do campo elétrico, que são grandezas vetoriais, que têm direção e sentido. Naquelas ocasiões, nós utilizávamos o módulo dessas cargas, não é isso? E o módulo é sempre positivo. Nesse caso daqui, não precisamos utilizar o módulo, então se vier um valor negativo, colocamos aqui também o valor negativo. Continuando então aqui a nossa resolução, quem será essa energia? Nós temos aqui 9 vezes 2, que é 18, e 18 vezes 3, que dá 54. Nesse caso aqui, como temos o sinal negativo, então fica menos 54. Agora as bases de 10. São todas iguais, então repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. E 3 mais menos 6 dá menos 3. Tudo isso dividido por 0,5. Vamos fazer então essa divisão. Vejamos que aqui é negativo, menos por mais é menos. Então 54 dividido por 0,5, a gente obtém 108. E repete aí a base de 10. Aqui já poderia ser uma resposta, mas não está na forma padrão da notação científica. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a vírgula aqui entre 1 e o 0. Então fica 1,08 vezes 10A. Como eu andei aqui duas casas para a esquerda, eu acrescento dois valores aqui, então fica aqui menos 1. E a energia, em qualquer circunstância, qualquer tipo de energia, a gente pode dar o valor dela em joules. Então essa é a resposta final para esta questão.